Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus, amém? Estamos mais uma vez neste canal abençoado, amém? Da parte do Senhor Jesus, com o evangelista Fabiano Oliveira, amém? Vamos estar estudando sobre a palavra de Deus. A Bíblia diz em João capítulo 5, versículo 39, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. 1 Timóteo 2,15 diz, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Amém? Então vamos procurar se apresentar como obreiro aprovado, que não tem do que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Vamos estudar um pouco da palavra do Senhor. Amém? Você que tem a sua Bíblia, pega a sua Bíblia, o seu caderno, faça as suas anotações. Amém? Estamos aí fazendo um estudo completo sobre as 7 igrejas da Ásia Menor. Amém? Estamos fazendo um estudo completo sobre cada igreja, as 7 igrejas da Ásia Menor. E hoje vamos estudar sobre a igreja de Pérgamo. Amém? Cartas às 7 igrejas da Ásia Menor, revelação de Jesus Cristo a João na ilha de Patmos, no ano aproximadamente de 84, 85 depois de Cristo. Jesus ele revela o livro do Apocalipse para João na ilha de Patmos e envia 7 cartas às 7 igrejas da Ásia Menor. Amém? Pega aí sua Bíblia, pega o seu caderno, a sua caneta, abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2, do seu versículo 12 em diante. Vamos estudar sobre o diagnóstico, o exame. Quando Jesus diz, eu conheço as tuas obras para as 7 igrejas da Ásia, Jesus está fazendo um exame, um diagnóstico da vida espiritual de cada igreja. O estado moral, o estado espiritual de cada igreja da Ásia Menor. Amém? Então vamos estudar qual é o diagnóstico, o exame que Cristo faz da igreja de Pérgamo. Apocalipse capítulo 2, versículo 12 em diante, pega sua Bíblia em nome de Jesus, que diz, terceira carta à igreja de Pérgamo. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve isto, diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios, eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Aleluia. A igreja de Pérgamo era uma comunidade cristã do 1º século. Ficava localizada na Ásia Menor, hoje a atual Turquia. A igreja de Pérgamo também ficou conhecida por estar entre as 7 igrejas citadas no Apocalipse. Não havia somente as 7 igrejas na Ásia Menor, havia mais 7 igrejas, mas Jesus, o próprio Deus, escolheu trazer o contexto histórico, nos ensinando e tratando com essas 7 igrejas da Ásia Menor. E o número 7 representa a perfeição de Deus.
A igreja de Pérgamo também ficou conhecida por estar entre as 7 igrejas citadas no Apocalipse, que receberam cartas da parte do Senhor Jesus Cristo. Pérgamo, a cidade onde a igreja estava, era uma capital da província da Ásia, no Império Romano. Isso significa que Pérgamo era uma cidade importante, com grandes edifícios, boa acessibilidade e com uma economia muito ativa. A cidade ainda contava com uma biblioteca bem equipada e templos dedicados a vários deuses. Aqui encontramos um problema, um contexto que Pérgamo vivia. O povo tinha um costume de adorar muitas divindades e havia muitos templos, muitos altares, adorações a muitas divindades pagãs e também adoração a imperadores, ao homem. Olha o contexto que a igreja de Pérgamo vivia. Os irmãos viviam, aqueles que estavam em Cristo Jesus. Templos dedicados a vários deuses do mundo grego-romano. Inclusive ali havia um templo a César. Olha que tremendo. Este era o cenário em que a igreja de Pérgamo estava inserida. Olha o cenário que a igreja de Pérgamo estava inserida. Estava inserida num contexto, um costume. Naquela época, o povo estava ali inserido num contexto de idolatria, imoralidade, prostituição. Esse era o cenário que a igreja de Pérgamo estava inserida. Pérgamo quer dizer o quê? Fortaleza. Pérgamo estava localizada no cume de uma montanha. Pérgamo estava o quê? Edificada no cume de uma montanha, conhecida por seus muitos templos pagãos. É uma grande biblioteca com cerca de 200.000 rolos ou livros. A palavra pergaminho que a gente ouve falar nas histórias do passado, pergaminhos, papiros, que era escrito as escritas sagradas. Quando falamos de pergaminho, é em referência aos livros de Pérgamo. Olha que tremendo. Havia o quê? Havia uma biblioteca com cerca de 200.000 rolos ou livros em Pérgamo. Olha que tremendo. A interpretação literal dessa igreja de Pérgamo, o diagnóstico, qual era a vida espiritual, como que se encontrava Pérgamo, os cristãos, nossos irmãos de Pérgamo, nesse contexto que eles estavam inseridos de idolatria, de prostituição, de imoralidade, de adoração aos imperadores, a igreja sendo perseguida também. A interpretação literal da igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo, o pastor, segundo os estudiosos, era Antipas. E o próprio Antipas diz em Apocalipse capítulo 2, do seu versículo 12 em diante, a fiel testemunha de Cristo, ele foi morto ali diante do trono de Satanás, que quer dizer acerca de adorações, altares pagãos, idolatria. Então Antipas ele foi morto, a fiel testemunha de Cristo. Então, segundo os estudiosos, diz que o pastor da igreja de Pérgamo possivelmente era Antipas. O elogio que Cristo faz a Pérgamo mantém a fé em Cristo. Eles estavam mantendo a fé em Cristo, mas devido a eles estarem inseridos num contexto ali, num ambiente idólatra e pagão, eles foram se esfriando e foram se apostatando, foram se corrompendo. E a instrução que Cristo agora instrui a igreja de Pérgamo, arrependimento. Cristo convida o povo para o arrependimento, Pérgamo. A igreja de Pérgamo, acerca da idolatria e da imoralidade. Quer dizer, o povo estava então, muitos estavam corrompidos na idolatria e na imoralidade, na prostituição. E Cristo convida o povo para o arrependimento, a se voltar para Cristo. Também Cristo lança uma promessa: aquele que vencer receberia o maná
escondido e um novo nome, nos ensinando acerca do que? De promessa. Um novo nome e um maná. Então havia uma promessa para aqueles que vencessem, aqueles que não se corrompessem, aqueles que permanecessem obedientes. Antipas, como diz a Bíblia, era o provável pastor da igreja de Pérgamo, versículo 13, Apocalipse capítulo 2. Antipas, ele foi o quê? Ele foi queimado no ventre de um bezerro. Antipas foi queimado no ventre de um bezerro de latão. Ele foi lançado vivo e ele foi o quê? Ele foi queimado dentro de um ventre de um bezerro de latão e foi aquecido até ficar incandescente. Olha como Antipas ele foi morto. Então a igreja era perseguida pelo Império Romano. Por quê? Porque os imperadores, o governo queria que a população adorasse as divindades pagãs, as divindades romanas e também o imperador. E a igreja de Cristo, Pérgamo, a igreja, eles somente prestavam culto a Cristo Jesus. Então os romanos não aceitavam isso, os imperadores não aceitavam isso. Aquele povo idólatra não aceitava a adoração a Cristo, então havia também uma perseguição contra a igreja. E também devido Pérgamo está inserido num contexto de moralidade sexual e idolatria, e o povo também unido com o governo, com o Império Romano, isso foi enfraquecendo a igreja, foi enfraquecendo muitos. E muitos ali estavam o quê? Se corrompendo, se apostatando da fé, abandonando os princípios bíblicos, a obediência, a perseverança em Cristo e na sua palavra, em permanecerem fiel. Então eles foram se corrompendo e se voltando agora para a idolatria e para a prostituição. Eles foram se esfriando, eles foram se enfraquecendo, eles foram o quê? Abandonando, eles foram se apostatando. Olha que tremendo. A igreja de Pérgamo. Palavra-chave do texto bíblico desta carta à igreja de Pérgamo. Palavras-chave. A gente encontra o quê? Fala sobre o quê? Espada de dois gumes, como diz, ou espada da minha boca. Quer dizer o quê? Versículo 12 e 16. Fala sobre a palavra de Deus. Espada de dois gumes, ou espada que sai da boca de Cristo. Representa a palavra de Deus. É a palavra que julga. É a palavra que nos ensina, que nos orienta, que nos convida ao arrependimento. É a palavra que nos conduz a obedecer a Deus. É a palavra de Deus. A espada de dois gumes, ou a espada que sai da boca do próprio Cristo, representando salvação, representando também juízo. Trono de Satanás, diz também nessa carta a Pérgamo. Trono de Satanás quer dizer o quê? Ou onde está Satanás? Ou onde Satanás habita? Versículo 13. Fala do quê? Fala de altar de idolatria e templos pagões. Quando fala trono de Satanás, ou onde Satanás habita, naquele contexto da igreja de Pérgamo, o povo ali, a igreja estava inserida num ambiente idólatra, numa cidade idólatra. Havia muitos templos pagões, havia um altar também edificado e consagrado a Zeus também. Então isso representava o quê? Aquele lugar é onde habitava Satanás, era onde estava o trono de Satanás. Olha que tremendo. O trono de Satanás, idolatria e imoralidade, prostituição. Então havia muita adoração, muita idolatria em Pérgamo. Olha que tremendo. Doutrina de Balaão fala também no seu versículo 14. Fala do quê? De comidas sacrificadas a ídolos e prostituição. Nos dando também um exemplo de Números capítulo 25, versículo 1 e 2. Fala ali sobre a história de Balaão, que acabou levando o povo de Israel a se prostituir, a pecar contra Deus. Então Balaão aconselhou Balaque
a fazer com que Israel tropeçasse, pecasse contra Deus para que o povo fosse amaldiçoado. Porque Balaão não conseguia amaldiçoar o povo de Deus porque o povo estava debaixo da bênção. Mas agora Balaão, ele instruiu Balaque a levar o povo de Israel a tropeçar. Então, nesse contexto de Pérgamo, havia muitos ali que estavam levando o povo a se corromper à idolatria e à prostituição. Então havia muitos que estavam ali ensinando um povo, ensinando a igreja de Pérgamo, muitos dos nossos irmãos, a se corromperem, a se voltarem para a idolatria e para a prostituição, para os sacrifícios a divindades pagãs. Então olha para você ver, havia muitos falsos profetas, muitos falsos sacerdotes, falsos cristãos naquela época, que estavam ensinando um povo a viver no pecado, a viver na carne, dizendo que não afetaria o espírito, levando o povo o povo a idolatrar, a se prostituir. Então, como Balaão, ele levou o povo a tropeçar, havia muitos também nesse contexto de Pérgamo, que estavam levando a igreja de Pérgamo, os irmãos, a tropeçar, a pecar contra Cristo, a viver na idolatria. Nicolaítas, versículo 15, doutrina dos Nicolaítas, fala do quê? De falsos sacerdotes, que pregavam liberdade, aceitando o pecado na igreja. Então, quando fala de doutrina dos Nicolaítas, eram falsos sacerdotes que diziam, pregavam para a igreja, ensinavam as igrejas, que não havia problema nenhum eles pecarem no corpo, permanecerem no pecado, na prostituição, não afetaria a vida espiritual deles. Então, isso era a doutrina dos Nicolaítas, os falsos sacerdotes. Maná escondido, versículo 16, fala de porção guardada na arca da aliança. Quando fala de maná escondido, leva a gente lá em Êxodo, capítulo 16, versículo 14 e 15. Mas quando fala de maná, também fala de promessa. E a pedrinha branca, versículo 16. Nos julgamentos era entregue uma pedra branca quando o réu era absolvido. Então, no mundo antigo, naquela época, na época do Império Romano, naquela época antiga, o povo tinha costume. Havia uma pedra branca e uma pedra preta. A pedra preta, aquele que pegasse a pedra preta, era o símbolo de condenação, de castigo, de morte. Mas aquele que pegava a pedra branca era sinal de salvação, de livramento, de vitória. Então Cristo nos garante o quê? Um novo nome e uma pedra branca. A pedra branca representa o quê? Salvação. Salvação. E o novo nome? Novo nome representa o quê? Uma nova identidade, uma nova vida celestial. Quando fala do novo nome, a promessa para a igreja é uma pedra branca. A promessa para a igreja é um novo nome, é um maná. Fala de promessa, de herança. Fala do quê? De uma nova identidade, uma nova vida celestial. Celestial. E qual era a interpretação histórica da igreja de Pérgamo? Pérgamo representa a igreja imperial. Pérgamo representa a igreja imperial. De 313 a 590 depois de Cristo, com a união da igreja e o Estado. Naquela época, a igreja se uniu com o Estado. A igreja se uniu com o Estado. Naquela época, com o Império Romano. Olha que tremendo. Quando Constantino, ele se tornou imperador romano, Constantino, ele uniu a igreja, o povo se uniu com o Estado, com o Império Romano. Olha que tremendo. O terceiro período do cristianismo, quando o Império Romano estabelece um Papa. O Império Romano estabeleceu agora, o Estado estabeleceu um Papa para liderar todas as igrejas. Então foi aí que se começou ali o Papa a governar, a ser uma autoridade sobre todas as igrejas. E hoje a gente vê isso por intermédio da religião da Igreja Católica, o Papa.
representa um líder sobre todas as igrejas católicas, temos um exemplo. Então isso se iniciou nesse período de 313 a 590 depois de Cristo, com a união da igreja e o Estado. Aí foi aonde a igreja foi se corrompendo e ali começou a ser inserido dentro da igreja a idolatria. Muitas pessoas ali estavam na religião, na igreja, mas estavam ali com aliança com o Estado, com o governo, para poder receber benefícios por parte do governo, do próprio Constantino também, que fundou ali Constantinopla também. Então ali começou agora a idolatria, começou agora o pecado dentro da igreja. Então aqui o terceiro período do cristianismo, quando o Império Romano estabelece um papa para liderar todas as igrejas. Pérgamo instituiu o primeiro culto de adoração a um imperador vivo, 29 antes de Cristo. Pérgamo instituiu o primeiro culto de adoração a um imperador vivo no ano 29 antes de Cristo, que foi a César. Então aqui a gente vê aqui que Pérgamo representa a igreja imperial, 313 a 590 depois de Cristo, com a união da igreja e o Estado. Olha que tremendo. E ali se iniciou a idolatria, a adoração a imagens de escultura, e também ali a adoração a Maria também. Construiu o grandioso, olha que tremendo, Pérgamo construiu o grandioso altar de Zeus, que também, segundo os estudiosos, quando fala de trono de Satanás, fala desse altar que foi construído a Zeus, que era um deus da mitologia grega, Zeus. Por isso é referida como o lugar onde Satanás tem seu trono, porque ali havia o altar a Zeus em Pérgamo. Por isso que fala de lugar onde Satanás habitava, havia o trono de Satanás. Segundo os estudiosos, este altar edificado a Zeus em Pérgamo foi transportado pelos nazistas e está montado em Berlim, olha que tremendo, em um museu. Esse altar ainda existe. E essa é a referência sobre trono de Satanás, como diz nessa carta a Pérgamo. Olha que tremendo. Esse altar que foi edificado em Pérgamo, um altar a Zeus, quando os nazistas tomaram ali Pérgamo, na época de Adolfo Hitler, eles pegaram esse altar e levaram para Berlim, aonde os estudiosos dizem que se encontra em um museu. Olha que tremendo, um altar que foi edificado para Zeus em Pérgamo. Olha que tremendo. E existe até hoje esse altar lá em Berlim, no museu, na Alemanha, segundo os estudiosos, você pode pesquisar. Na Idade Média, a igreja esteve unida ao Estado romano. Olha que tremendo. Na Idade Média, como eu falei para vocês, a igreja se uniu com o Estado, com o governo. Então Constantino ele impôs um decreto. Aquele que não servisse a Cristo não teria o apoio do governo romano. Então todo mundo queria participar da igreja, queria estar na igreja, queria ser cristão, mas eles não viviam aquele evangelho genuíno da igreja primitiva, não. Eles estavam ali para poder ter o apoio de Roma, para poder se dizer que eram cristãos, mas ali eles estavam corrompidos pela idolatria, vivendo um evangelho de qualquer maneira. Então, havia muitos que estavam ali de qualquer maneira para poder ter o apoio do Império Romano. Estavam corrompidos. Então, ali a igreja começou a se corromper acerca da idolatria. Olha que tremendo. Na Idade Média, a igreja esteve unida ao Estado romano e seus interesses. Neste período, muitas falsas doutrinas invadiram o cristianismo. Quer dizer, olha que tremendo. Muitos diziam, sou cristão, estou fazendo parte da igreja, junto com o Estado, com Roma. Mas ali é onde começou o quê? A ser inserido as falsas doutrinas. A idolatria, o pecado. A igreja estava corrompida, havia
havia poucos que eram fiel a Cristo. Não era mais aquela igreja primitiva do primeiro século, não. Aqui o período já era de 313 a 519 depois de Cristo. Era a igreja, Pérgamo representa a igreja imperial. Já era uma igreja imperial, a igreja junto com o Estado. Olha que tremendo. Na Idade Média, a igreja esteve unida ao Estado romano e seus interesses. Nesse período, muitas falsas doutrinas invadiram o cristianismo com a veneração de santos e relíquias, o purgatório e a divinização de Maria. Então, na Idade Média, a igreja esteve unida ao Estado romano e seus interesses. Neste período, muitas falsas doutrinas invadiram o cristianismo com a veneração do quê? De santos. É o que você vê, essas imagens. Vários santos, santinhos, imagens, adoração a imagens, a Maria, o purgatório. Tudo isso começou na Idade Média, onde começou a ser inserido dentro da igreja isso. Tudo devido à união com a igreja e o Estado, o governo, o homem, aonde começou todo mundo trazer, agora muitos trazer falsas doutrinas, adoração a santos, a imagens, a venerar Maria, a purgatório. Aí começou agora essa falsa religião. Essa falsa religião, olha que tremendo. E hoje você vê isso até hoje, essa seita. Olha que tremendo, a idolatria, a adoração a imagens, a santos, tá entendendo? Doutrina de purgatório, não. Então tudo isso começou nessa época, olha que tremendo. Depois teve a reforma com Constantino, com Martinho Lutero e muitos também que agora se levantaram contra a falsa religião, a falsa doutrina, e houve a reforma protestante, e hoje, graças a Deus, a igreja opera, a igreja de Cristo, ela opera no nosso meio, sobre os quatro cantos da terra. O verdadeiro evangelho genuíno da igreja primitiva, graças a Deus, adoração somente a Cristo Jesus, que é Espírito e verdade, graças a Deus. Eita, Jesus poderoso. Interpretação moral de Pérgamo. Qual era a interpretação moral de Pérgamo? Pérgamo representa uma igreja que aceita falsas doutrinas. Quer dizer, Pérgamo estava aceitando o quê? Falsas doutrinas. E se desviou da palavra de Deus. Pérgamo se desviou da palavra de Deus aceitando falsas doutrinas. Bem como da doutrina dos apóstolos. Atos 2:42. A Bíblia diz em Atos 2:42 que os apóstolos eles perseveravam na doutrina, na comunhão e no partir do pão. Só que Pérgamo não perseverou. Eles não perseveraram. Eles começaram a se corromper e aceitar as falsas doutrinas. Pérgamo estava o quê? Se apostatando. Fala sobre a apostasia dos últimos tempos. 1 Timóteo 4:1. O altar de Zeus, trono de Satanás. Pérgamo era o centro de 4 cultos pagãos. Pérgamo era o centro de 4 cultos pagãos. Prestado a quem? A Zeus, a Dionísio, a Asclépio e a Atenas. E também adoração e culto ao imperador romano. Pérgamo era uma igreja acomodada, estava se acomodando, permitindo a idolatria e a falsa doutrina dentro da igreja. Se você for ler a Bíblia, nessa carta a Pérgamo, Apocalipse capítulo 2, versículo 12 em diante, vamos ler um versículo de cada vez. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 gumes. A espada aguda de 2 gumes é a palavra. É a palavra que sai da boca do próprio Deus. A palavra que tem poder, que criou todas as coisas. A palavra que nos ensina. A palavra que nos exorta. A palavra que nos conduz.
ao arrependimento, a palavra que nos transforma, a palavra que nos redargue, nos repreende, nos castiga, e a palavra que nos salva, a palavra que nos traz o juízo. Então é atribuído a palavra de Deus que sai da boca do próprio Cristo. Eu sei as tuas obras, o diagnóstico que Cristo faz da igreja de Pérgamo. Eu sei as tuas obras e onde habitas, aonde Pérgamo estava habitada, a igreja de Pérgamo estava habitada, que é onde está o trono de Satanás. Quando fala o trono de Satanás, fala do altar a Zeus, adoração a Zeus, altares a divindades pagãs, altares, adorações a imperadores. Então ali havia o trono de Satanás em Pérgamo, a idolatria. E retens o meu nome. Perdão. E retens o meu nome. E não negaste a minha fé. Pérgamo estava retendo o nome. E retens o meu nome e não negaste a minha fé. Os irmãos não estavam negando o nome de Cristo. Mas se passando o tempo, eles foram se esfriando, se acomodando. E a igreja começou a ser influenciada por muitos falsos sacerdotes, muitos falsos cristãos. E começou a ser inserido na igreja a idolatria. A idolatria e a prostituição. E Pérgamo começou a se corromper. E reteis o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, a qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então Antipas, segundo os estudiosos, ele era o pastor de Pérgamo, da igreja de Pérgamo. E Antipas, ele foi morto, a fiel testemunha de Cristo. Ele foi morto, Antipas. Olha que tremendo. Onde Satanás habita. Satanás habitava em Pérgamo, a idolatria habitava em Pérgamo, a prostituição. Mas, versículo 14, mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. Quer dizer, em Pérgamo, havia muitos em Pérgamo que eles viviam e ensinavam a doutrina de Balaão. Quer dizer, eles levavam um povo a tropeçar, como Balaão levou Israel a tropeçar, a pecar contra Deus, se prostituindo e adorando deuses pagãos, como fez Israel. Então também havia muitos em Pérgamos que estavam o quê? Seguindo a doutrina, o exemplo da doutrina e de Balaão, levando o povo a pecar. Olha que tremendo. O qual ensinava Balaque a lançar tropeço. Quer dizer, Balaão ensinava Balaque a lançar tropeço sobre Israel. A mesma coisa em Pérgamo. Havia muitos que estavam ensinando a muitos da igreja, lançando o que? Tropeço diante dos cristãos de Pérgamo, para que eles tropeçassem e se voltassem para a idolatria. E eles cederam a isso, a essas doutrinas de Balaão. Lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim estava Pérgamo. Eles estavam comendo os sacrifícios da idolatria e também da prostituição. O contexto que Balaão lançou tropeço para Israel tropeçar e viver na idolatria e na prostituição, a mesma coisa foi muitos que estavam ali seguindo o exemplo da doutrina de Balaão em Pérgamo, levando o povo a tropeçar, e muitos estavam assim, participando e comendo dos sacrifícios da idolatria e da prostituição. Versículo 15. Assim tens também os que seguem o quê? A doutrina dos nicolaítas. Havia muitos também de Pérgamo que estavam se corrompendo, cedendo à doutrina dos nicolaítas, que era uma doutrina que ensinava o povo a viver na carne, no pecado, na prática da imoralidade, da idolatria. O pecado no corpo não afetaria a vida espiritual. Essa era uma doutrina dos nicolaítas, que transgride a verdade, a palavra, a santidade.
Então aqui, ó, assim tens também os que seguem. Havia muitos que estavam seguindo essa doutrina, querendo viver na carne, não no espírito, dizendo que não tinha problema, não era pecado. Então essa era a doutrina dos nicolaítas. Versículo 16: arrepende-te, Cristo convida o povo ao arrependimento. Arrepende-te, pois quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quer dizer, Cristo convida Pérgamo ao arrependimento, porque se Pérgamo não se arrependesse, ele viria e julgaria com a espada da sua boca, que representa o quê? O juízo de Deus. Então, se nós não se arrependermos, não se voltarmos para Deus, não abandonarmos ao que? A idolatria, a apostasia, certamente haverá o juízo da parte de Deus, representando a palavra que sai da sua boca, que é o juízo. Versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido. Ó, ao que vencer, aquele que perseverar até o fim, dar-lhe a comer do maná que está escondido, representando o que? Promessa, recompensa ao que vencer, ao que perseverar até o fim, aquele que alcançar a vida eterna. A promessa, a recompensa. Dar-lhe-ei uma pedra branca. Pedra branca representa o que? Salvação. E na pedra um novo nome, uma identidade, uma vida celestial. Olha que tremendo. O qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Olha que tremendo. Essa é a carta para a igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo havia se apostatado da fé, abandonado os princípios bíblicos, se voltando para a idolatria e para a prostituição. A igreja de Pérgamo deixou aquele contexto de idolatria, de imoralidade, de prostituição influenciar eles. Não podemos deixar que o mundo venha nos influenciar e nós venhamos a deixar que venha ser inserido sobre nós, sobre a igreja, a nossa vida espiritual, a idolatria, a mentira, a imoralidade sexual. Tá entendendo? Não. A vivermos na carne, a vivermos no pecado, a adorar dois senhores, a servir a Deus e a servir ao diabo, a servir a Deus e a servir o mundo. A igreja de Pérgamo, ela se apostatou, ela se corrompeu, ela acabou se corrompendo e se voltou para a idolatria e para a prostituição. Então nós, como igreja, estamos diante de um cenário do mundo que é no maligno. E não podemos deixar que o mundo venha nos influenciar, mas nós temos que influenciar o mundo com a doutrina de Jesus Cristo, como luz e sal da terra desse mundo. Como testemunhas de Jesus Cristo, temos que ser luz. Então não se corrompa, não se deixe se levar, não aceite falsas doutrinas, falsos ensinamentos, liberdade no corpo. Não, você pode permanecer no pecado, você pode permanecer se vestindo assim, você pode permanecer na fornicação, você pode permanecer sem se casar, você pode permanecer, não, com duas mulheres, não, você pode permanecer idolatrando, não, você pode permanecer adorando a Deus, adorando o mundo. Não, não aceite isso, não aceite isso, porque nós estamos diante do trono de Satanás, que é o mundo que está no maligno. E nós não podemos deixar que a igreja venha se corromper, nós não podemos aceitar o pecado dentro de nós, na nossa vida, dentro da igreja. Não podemos aceitar a doutrina de Balaão, não podemos aceitar falsos profetas, falsos pastores e ministros que estão inserindo tropeço para pessoas, irmãos nossos, a igreja tropeçar e aceitar falsas doutrinas, idolatria, prostituição. Não podemos aceitar. Temos que combater isso. Temos que combater isso. Então, meus irmãos, a igreja de Pérgamo estava apostatada.
abandonaram a fé, os princípios bíblicos, a palavra, os mandamentos. Por isso que Cristo convida a igreja ao arrependimento. Quantos não estão apostatados da fé? Quantos não se apostataram? Serviam a Cristo, obedeciam a palavra e agora se apostataram, abandonaram a fé. Estão vivendo o mundo, o pecado, a idolatria, a prostituição, adorando a Satanás. E Cristo está nos convidando ao arrependimento. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. Arrepende-te. Porque é uma promessa do maná escondido. Há uma promessa do novo nome. Há a promessa de uma pedra branca, salvação, absolvição, vida eterna. Vida eterna. Não aceite a doutrina dos nicolaítas, uma liberdade no corpo, vivendo no mundo e no pecado e querendo servir a Deus. Não aceite a doutrina de Balaão, não aceite viver na prostituição, na idolatria e permanecer dentro da igreja servindo a Deus. Não aceite isso, não aceite. Não aceite. Aleluia. Não aceite. Não se corrompa, não se venda. Aleluia. Não podemos servir a dois senhores, não podemos servir a Deus e a servir ao diabo, não, mas permaneça servindo a Deus, permaneça fiel ao Senhor Jesus, não se corrompa, viva uma vida de obediência, viva uma vida de santidade, viva uma vida obedecendo a Cristo, guardando a palavra, aleluia. Permaneça oferecendo o seu sacrifício no altar de Deus, não no altar do diabo, aleluia. Você é templo do Espírito Santo de Deus, não seja templo de demônios, não seja um altar de sacrifício a demônios, mas seja templo de Deus e seja altar do Espírito Santo de Deus. Não seja como a igreja de Pérgamo, que se apostatou, que se voltou para a idolatria, para a prostituição e passou a ser altar de demônios, altar do diabo, altar do mundo, altar do pecado. Não aceite isso, não permaneça, não abandone, não se apostata, não. Permaneça fiel a Cristo. Amém? Receba esse estudo bíblico sobre a igreja de Pérgamo, uma igreja que havia se apostatado da fé e se voltado para a idolatria, para a prostituição, aceitando a falsa doutrina, a doutrina de Balaão, que conduziu o povo à prostituição e à idolatria, e a doutrina dos nicolaítas, pregando a liberdade no corpo, no pecado, que não afetaria a vida espiritual. Não aceite isso. Permaneça fiel, vivendo uma vida de santidade e obediência ao Senhor. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Se inscreve no meu canal, compartilhe, deixe o seu like em nome de Jesus, tá bom? O seu comentário. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Evangelista Fabiano Oliveira.